Oi, gente. Bom dia. Bom dia, boa tarde. Boa tarde. É porque eu cheguei agora. Eu fui na minha sessão de fisioterapia, né? Eu falo, viva um dia após o outro, né? A gente tem que saber viver, agradecer, porque muitos queriam estar aqui no nosso lugar e não está mais, né? Então, sejamos gratos por isso. Como hoje falei lá para as senhoras, as mães, né? Aproveitando para quem não assistiu ontem, feliz Dia das Mães, né? Aquelas guerreiras, batalhadoras, só sabe a gente que é mãe, né? Mas quem não é, não precisa ser mãe de uma coisa fofa, uma criatura que Deus nos deu, né? Criatura que é uma bênção, uma luz, um ser que Deus nos deu, né? Vamos refazer aqui as palavras, que a gente deve até ter cuidado com as palavras. Pessoas hoje em dia se ofendem, né? Se discrimina ou discrimina as pessoas por conta própria, né? Por elas acreditar do modo que elas acreditar, acham o direito, se acham no direito de ofender, né? Assim, lembra lá do segundo mandamento de Deus, que o primeiro é amar a Ele, a Deus, Jeová, né? Outros deuses não, Deus, Jeová, sobre todas as coisas, né? O segundo é amar o irmão como a ti mesmo, né? A gente deve amar uns aos outros, né? Sem pensar em retribuição. Deus está vendo, né? O coração, a mente de cada um. Não adianta ninguém apontar quem é. Só o demônio, só o Satanás que eu repreendo, ele aponta. Mas ninguém. A gente tem que ser humilde e pensar que se os outros, em algum motivo, ele agiu errado, que Deus dá o direito da pessoa reconhecer e fazer diferente. O que não dá, a gente, por conta própria, procurar outros deuses desejando o mal ao outro. De quem deseja o mal, o demônio é Satanás, que eu repreendo, bate em retirada. Que eu creio em Deus, Jeová. Para mim só existe um Deus. E para você, acredito também. Bom, eu lá na clínica desejei atrasado, mas nunca é tarde quando a gente deseja de coração, né? E o fato da gente ser valorizada, independente da data comemorativa, né? A mulher é uma guerreira, ela cuida da casa, cuida do filho, cuida do esposo, cuida da família, então ela merece ser elogiada dia após dia. Bom, lá na clínica eu observei que Deus, e falo sempre, Deus numa religião procurou fazer o bem, não pode procurar uma religião contrária e ainda desejar o mal ao próximo. Isso, Deus não é religião, mas ele também não é de desejar o mal a ninguém, seja ele quem for. Bom, gente, eu peguei dois folhetozinhos lá, que no folheto a gente já vê, tinha esses dois. Mostrou que o quê? Deus não é religião. Eu já fui católica, eu creio. Cada um tem a sua crença. Eu já tive visão do Santo Espírito. Não deixa de ser um anjo. A gente pode não querer uma imagem dentro de casa, porque quem tem imagem é outros lugares, outros ambientes que hoje eu, por conta própria, não frequento, né?
Já diz a Bíblia, não criar, não adorar uma imagem. Eu adoro a Deus. Agora, eu deixo de crer que existem anjos, que a gente não trabalha só, que a gente depende do outro. Pronto. Agora eu tenho que ter a imagem do Santo Expedito na minha casa? Não. Mas eu posso deixar de acreditar? Até pode. Mas se você quiser, você pode continuar devoto a um anjo de Deus. Primeiro Deus, depois esse anjo, que nem Jesus Cristo trabalha só, né? Ele trabalha acompanhado pelos anjos da guarda, os anjos deles. Então, Santo Expedito é considerado um anjo que ajudou muita gente e ajuda, sim, mas quem ajuda primeiramente é Deus. Ele é um intermédio, né? Mas eu posso não ter na minha casa, mas não deixar de ser devoto de Nossa Senhora Aparecida, que eu sou independente da minha religião, eu não tenho uma imagem na minha casa, mas eu não deixo de ser devota de Nossa Senhora Aparecida. Não precisa eu ter uma imagem na minha casa. E não precisa eu desfazer de um ato meu, de uma devoção minha. Como eu falo, eu sou eu. Como diz aqui o que eu li, a gente é único. A gente tem um arbítrio. Já falei, né, que Princesa Isabel, ela fez uma carta onde liberou os escravos ser independentes. Por que continuar escravo? Se a carta já foi escrita, autorizada, oficializada e por Deus abençoada. Todo mundo é livre, né? Seja do branco, negro e aí vai, né? Do rico, pobre, do gordo, magro. Deus liberou, Deus deu a liberdade a cada um. A gente pode optar em uma religião desde que a gente determine fazer o bem, como o segundo mandamento. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Será que você ama ou você odeia? Será que você procura um anjo de Deus? Primeiro Deus, depois vem os anjos dele, porque ninguém trabalha sozinho, nem Deus trabalha sozinho, ele precisa dos anjos das guardas. Mas já diz a Bíblia, eu posso não ter uma imagem na minha casa que Deus não aprova, mas eu posso crer que aquele anjo da guarda vai me interceder junto a Jesus Cristo aquele ato que eu estou pedindo. Primeiro eu peço a Deus, depois eu intercedo pelos anjos da guarda, através de Jesus, né? O Santo Expedito, Nossa Senhora interceda junto a Jesus pela minha saúde, pelo meu comportamento, saúde física ou mental. Bom, resumindo, a gente vê que a gente não é religião, né? Tanto lá como na igreja ou clínica, em qualquer lugar que a gente vá. Deus não é religião. Ele é único, ele é Deus. E a gente tem que crer. Adorar só a Deus. Imagem não. Eu posso não deixar de crer que junto a Deus pode vir aquele intermediário trabalhando junto com Jesus. Imagine Jesus Cristo, que ele escuta cada um de nós, cada situação que a gente passa para ele, né? Ele fizesse tudo sozinho, ele não precisa do anjo da guarda, mas nem para isso eu devo adorar, devo ter uma imagem.
A Roseli, a imagem é uma lembrança. Uma lembrança fique na mente, né? A gente já vê que pessoas que tanto a gente ama, a gente não fica toda hora olhando para a foto dela, fica? Não. A gente fica na lembrança, na mente. Meu Deus, tomara que eu creio em Deus, ó, absoluto. Eu peço aos anjos que é devoto, né? Que foi devoto, temente a Deus. Falando em temente a Deus, a gente vai ler o caso de Jó. Por que Jó sofreu tanto? Ah, porque ele foi fraco de fé? Não. É porque ele acreditou que todo mundo tivesse o coração e a mente de Jó. Ele foi temente até o fim da morte dele. Meu Deus, que eu não seja um Jó, né? Que eu seja temente a ti, a Deus Jeová. Somente a ti, Deus Jeová. Não existe outro Deus para mim. E que não exista para você também. E se existir, procure a fazer o bem, que Deus não é religião, Ele é aquele que faz o bem, não é desejar o mal a ninguém. Gente, então cada um é único, né? Ele pensa de um modo diferente, ele age de um modo diferente, ele tem uma fé diferente, não custa eu ajudar o próximo, né? Ao invés de caluniar, questionar, ajudar, que todo mundo é errante. Só Deus é 100% de perfeição, só Deus. Deus Jeová, não existe outro Deus para mim, que não exista para você também. Então, eu pegando lá na clínica, eu vou ler para vocês Salmo 139:14, que diz o quê? Ah, Roseli, eu deixei reservado Jó. Ah, não, mas eu deixei também reservado o Jó já... Ah, achei. Deus é excelente. Vamos lá, Salmo 139:14. Eu te louvo, porque fui feito maravilhosamente de um modo espantoso. Tuas obras serão maravilhosas. Eu sei disso muito bem. Então, no Salmo 139, versículo 14, ele reforça que cada um ser humano que ele preparou, que nós somos únicos, maravilhosos perante a Deus, Deus Jeová. Então, somos maravilhosos, né? Vamos ser gratos, como eu comentei hoje na clínica, vamos ser gratos que ao invés da gente estar no cemitério, embaixo da terra, todo mundo está aqui se cuidando. Então, somos gratos. E outra, na recepção, tem 2 folhetos. Não vi ninguém pegar, não sei eu. Gente, vocês estão sobrecarregando as meninas que estão trabalhando, né? Que ajudando a cada um de vocês, a clínica que está ajudando, não querendo punir cada um, os médicos que estão sobrecarregados, precisando ficar em casa de atestado médico para se recompor. Eles precisam se recompor para ajudar a gente. Que tal a gente não esperar o pior? Lembrar e fazer atos que possa ele rapidamente retornar à atividade deles, porque eu preciso deles, né? Então, eu dei exemplo aí do fisioterapeuta, mas qualquer um, a gente precisa dele. A gente não está fazendo tratamento, a gente precisa deles, né? Sejamos humildes, viu?
Não é esperar o pior de uma pessoa, não, para deixar ela mais embaixo do que ela já está. Quem já está doente, ele já está sensível. Ele precisa de uma palavra amiga, de um abraço que você pode ajudar e você não ajuda. Bom, a gente viu lá o Salmo 139, versículo 14, tá? Depois vocês reforcem aí. E Jó, já falei, não quero ser um Jó. Eu quero ser temente a Deus, mas passar, que eu já estou há mais de anos, aí só Deus sabe, que Ele sabe todas as coisas. Mas recentemente, por eu não enxergar, por não ter visões, que Deus avisa cada um de nós, né? Bom, Jó, Roseli 21, Jó, capítulo 1, versículo 21, diz assim, resposta de Jó, porque os maus são bem-sucedidos, expõem seus amigos. Então, os amigos de Jó, não foi Jó, os amigos de Jó conversou o quê? Porque o mal é bem-sucedido. O mal é assim, o demônio ele dá o que é fácil, o que você quer, que você procura. Deus dá a carne. O homem responde lá com o violão, eu quero um violão para mim, tome lá o violão. Demônio, o Satanás, ele dá o que você quer. Eu quero o violão, tome lá. O Satanás dá de um modo mais rápido, mais fácil o violão, mas depois ele vai cobrar. Será que a cobrança você quer a de Deus ou de Satanás? Porque Deus, ele demora para a gente ter uma disciplina, ter uma visão melhor das coisas, né? Por isso que eu falava, Deus tarda, mas não falha. Ele não tarda. Ele quer disciplinar o seu filho ou a sua filha para não continuar errando. Já comentei aqui, errei um bocadinho, né? Mas Deus foi perseverante no amor dele e comigo e ele me ensinou. Claro. Roseli, é um percurso longo seu, né? Mas eu estou aprendendo, sou grata pelo ensinamento que ele me dá dia após dia. Só Deus sabe como eu sou grata. Então, você está procurando Deus, Jeová, ou o Satanás, o demônio, que eu repreendo? Eu quero que bata em retirada, porque eu sou de Deus, Jeová. Então, a gente tem que saber o que a gente quer para a gente. Porque o Satanás é isso, como os amigos de Jó falou aqui. Porque os maus são bem-sucedidos. Por quê? Porque o demônio dá ao mal sucesso, do modo mais rápido, mais fácil. Que aquele que buscava encontrou. Eu quero desse jeito. Eu procurei o mal ou o bem? Eu procurei o mal. Então, Satanás vai dar de um modo bem mais fácil. Não pense você que ele não vai cobrar. Imagine que Deus é da justiça. Deus vai cobrar. Se você procurou, ao invés do bem, o mal, Deus, como um ser humano justo, ser humano, Roseli, a lei da carne, bom, é Espírito Santo de Deus. O nome já diz, Espírito Santo. Deus mandou o seu Filho em carne e osso sofrer por cada um de nós, por nossos pecados. Até quando Jesus tem que sofrer, Deus tem que sofrer, porque você cobiça o mal.
pensamos, né? Refletimos se eu vou querer o bem ou se eu vou querer o mal para mim. Então, Jó, capítulo 1, versículo 21, a história de Jó, né? E todo a história de Jó, ele conta um pouco, detalhe, o sofrimento. Jó passou por tanto sofrimento por acreditar que todo mundo fosse igual a ele. Bom, eu passei por tantos anos por acreditar que todo mundo tivesse um coração que eu tenho. Já falei, não sou certa, eu errei. Eu estou na fase de acerto, tô. Deus está me disciplinando, tá? Mas eu prefiro percorrer um caminho mais triste, mais longo, mas é a Ele que eu sigo, não é a Satanás, que ele é mau. E o mal, ele oferece o caminho mais fácil, mais rápido. O que você está procurando? Qual caminho você está seguindo, o mais longo ou o mais rápido? Gente, Salmo 139, 14, versículo 14. Já falei, não tem capítulo, Salmo não tem capítulo. Então, Salmo 139, versículo 14, tá? O Salmo é 139. O Jó é uma história sobre o ensinamento do que ele passou, o que ele quer para a gente. Está em Jó, capítulo 1, versículo 21. Leiam lá, viu? Espero que sirva para vocês também, viu? Serviu para mim, serviu para muitos. Vai servir para aqueles que estão lá, pegar, ao invés de ficar lá só em cima do birô, o pessoal incomodando. Eu falo que panela de pressão é a única que tem a pressão. Ninguém vive sob pressão, vive? Eu não sou panela de pressão, né? Ah, Roseli, o botijão tá caro, mas quem tem Deus, ele dá a panela de pressão para você cozinhar mais depressa, já que o botijão tá caro. Deus vai dar oportunidade a cada um. Agora, cabe a cada um optar. Eu não posso ir direto pelo mais fácil, não posso ir pela panela de pressão. Primeiro, antes da panela, eu tenho que ter o quê? O botijão, o gás, né? Bem assim é a vida, viu, gente? Beijão que sirvam de lição para vocês, tá? Dias da Mãe é todo dia. Vamos elogiar a sua esposa, sua mãe, seu irmão, a sua irmã, a sua tia. Vamos elogiar. Vamos fazer o bem ao invés de fazer o mal. Beijo, que sirva de lição, viu?